extremamente debilitada. Como se não fosse o bastante, na manhã posterior, ele é levado a Pilatos e depois é conduzido ao Herodes. Quando ele chega em Herodes, colocam sobre ele uma capa como um rei, colocam sobre ele uma espécie daqueles negócios que o rei tinha, sabe, o cetro, e começam a debochar, começam a bater nele e dizer: cadê o rei dos judeus? Jesus continua apanhando pela manhã. No regresso à casa de Pilatos, não para por aí, vão entregar a ele algo chamado coroa de espinhos, irmão. E deixa eu te falar uma coisa: a coroa de espinhos não é aquilo que a gente vê nos filmes. A coroa de espinhos não é apenas aquele arco que parece um anel, uma espécie de aliança que é colocada em sua cabeça. Mas a coroa de espinho, na real, é como se fosse uma espécie de um ninho. É como se fosse a espécie de um chapéu. É por isso que o texto diz que pegavam um caniço e batiam contra o espinho, contra o crânio dele, porque não era algo que machucava a sua testa e a parte de trás da sua cabeça, mas é algo que feriu todo o seu couro cabeludo. Como se não fosse o bastante, bateram mais nele. Como se não fosse o suficiente, tal atrocidade. A Bíblia diz, irmão, que ele agora será sentenciado ao açoite por uma arma letal por nome de Azorrague. A arma essa que tinha uma tira de couro de aproximadamente 1,5 metro, 12 tiras. Na ponta dessa tira tinha chumbo e um osso de carneiro quebrado. À medida que o chumbo batia, deslacerava a carne, o osso de carneiro introduzia na pele, nos músculos, e quando era arrancado, saía pele, músculo, artéria. Jesus não apanhou, como mostra nos quadros, apenas nas costas, pancadas apenas centralizadas, mas aonde pegava, irmão, pegou no pescoço, pegou no ombro, pegou nas pernas, como se não fosse o suficiente ter passado por aproximadamente 468 cortes profundos no seu corpo. Agora colocarão sobre ele uma túnica. Oh meu Deus do céu, você já se feriu e colocou algo sobre o seu machucado e na hora de tirar a ferida abriu de novo? É isso que fizeram com Jesus. Colocaram uma túnica sobre ele, o sangue cola sobre a túnica e depois arrancaram. As feridas que estavam cicatrizando se abriram novamente. Alguém vai dizer: mas pastor, tá bom, já entendi. Não, irmão, isso daqui era para ser você, isso daqui era para eu ter passado. Mas se não fosse o suficiente, agora colocarão um patíbulo sobre as suas costas. E sabe qual é o interessante? O interessante é que amarravam um crucificado ao patíbulo, porque esse poderia correr, esse poderia escapar. Só que dá-nos a entender, devido a ele ter sido ajudado na via dolorosa, que Jesus, eles não amarraram ele, porque eles perceberam que ele não oferecia resistência. Oh glória a Deus, quem vai entender isso aqui? Porque perceberam que ele não foi para a cruz como um animal feroz, encurralado, mas ele foi como um cordeiro mudo, amartador, sem oferecer resistência. Depois de ter passado por isso tudo, colocaram um patíbulo sobre as costas dele. Não bastava sobre isso, irmão, a via dolorosa era um lugar público, a qual todos que olhassem cuspiam, todos que olhassem apontavam, todos que olhassem maldiziam. Mas como se não fosse bastante, quando ele chegou no Gólgota, colocaram um prego em suas mãos. Como se não fosse bastante, quando ele chegou no Gólgota, colocaram um prego sobre os seus pés. Mas pastor, foi só isso que aconteceu no Gólgota? Não, porque entenda uma coisa, a posição que o crucificado ficava também era uma posição de tortura, porque quando os braços ficavam acima da linha do ombro, existia uma sobrecarga sobre o pulmão e o coração. O coração começa a acelerar mais rápido para dar oxigênio para todo o corpo, e não conseguindo, o corpo começa a passar por um efeito por nome de efeito tetânica, mais conhecido como cãibra. O crucificado ficava com seu corpo todo em cãibra. É por isso que quando queriam matar o crucificado de maneira mais rápida, quebravam as suas pernas, para ele não poder só erguer o seu corpo, tomar fôlego no
muito alto, com os pés que não alcançavam o chão, para o corpo da pessoa torturada ficar todo em estado tetânica. A cruz era algo de tortura, e é só para te lembrar, irmão, não era para ele estar lá, era para eu estar lá. Eu vou dizer mais uma vez, não era para ele estar lá, era para eu estar lá. Mas como se não fosse suficiente, quem passava pelo Calvário debochava e dizia: se tu és filho de Deus, por que tu não desce daí? Se você fez cego enxergar, por que não desce daí? Teve poder para curar os outros, mas não tem poder para se libertar. Só que eu gosto disso daqui, irmão, e eu sempre vou dizer isso: o que prendeu Jesus na cruz, Joel, não foram os cravos. O que prendeu Jesus na cruz não foi a debilidade do corpo. O que prendeu Jesus na cruz não foi os açoites. O que prendeu Jesus na cruz